Gravação iniciada. Retomando, então, o julgamento dos processos deste dia 28 de janeiro, período da tarde, próximo item é o 155, processo final 2007-84, SESC Administração Regional no Estado da Bahia, deve ser isso. Relator, conselheiro Elcio. Com a palavra, Elcio. Estou salvando o arquivo lá, mas está demorando. Foi. Agora apareceu. Então, aqui, nós estamos diante de um despacho decisório que indeferiu o pedido de registrão da CPMF. Pedido esse formulado sob o fundamento de que a instituição era beneficiária de imunidade tributária. O termo que ele usa é isenção ampla, nas palavras do interessado, por se tratar de entidade beneficente de assistência social sem fins lucrativos, no parágrafo 7º do artigo 195 da Constituição Federal, bem como no artigo 3º, incisos 1 e 5 da Lei 9.311. Destacam-se do pedido de restituição os seguintes fundamentos. A finalidade da instituição encontra-se prevista no artigo 1º do Decreto-Lei 9853 de 46 e no Decreto 61836 de 67, sendo que o artigo 2º desse último preceitua a abrangência e a forma de sua atuação. O requerente é mantido por meio de arrecadação de uma contribuição a cargo das empresas comerciais, calculada mediante a aplicação do percentual de 1,5% sobre a remuneração paga a seus empregados, nos termos do artigo 3º do Decreto-Lei. Em face do seu nítido caráter assistencial, educacional, cultural, de lazer e de saúde, desde sua instituição, nos termos do artigo 203 da Constituição de 88, goza de isenção fiscal em relação aos seus bens, rendas e serviços, nos termos do artigo 5º do Decreto-Lei 9853. Tendo o artigo 7º do Decreto 61836 elevado a tal isenção ao status de imunidade tributária. Em face de sua natureza jurídica especial, e ao mesmo tempo essencial, o requerente passou a se equiparar à própria União Federal para fins de imunidade tributária, conforme se depreende da leitura dos artigos 11 a 13 da Lei 2613, 55. O presidente da instituição não é remunerado, por força do que prescreve o artigo 45 do Decreto 61836 de 67, sendo todos os seus recursos aplicados obrigatoriamente aos seus objetivos sociais, conforme determinação expressa do artigo 34 do Decreto 61836 de 67, submetendo-se às prestações de contas anuais à Presidência da República, bem como à Controladoria Geral da União e ao Tribunal de Contas da União. A própria Previdência Social elaborou o parecer GQ 169, concluindo que os serviços sociais autônomos não necessitam do certificado de entidade beneficente de assistência social, tendo em vista que a própria lei que os instituiu já lhes confere essa natureza jurídica. Atende todos os requisitos do artigo 14 do CTN, da Lei 812, de 91 e da Lei 9532, de 97. A jurisprudência dos conselhos contribuintes confirmam a imunidade sob comento. No despacho decisório número 288 de 2008, constam como razões para o indeferimento do pedido de restituição as seguintes assertivas. As exigências constantes do artigo 14 do CTN, bem como da Lei 9532, dizem respeito à imunidade de impostos, não sendo aplicáveis às contribuições para o custeio da Seguridade Social. Considerando o teor do Decreto-Lei 9853 e do Decreto 61836, em nenhum momento a entidade foi reconhecida como de utilidade pública federal, nos termos exigidos pelo artigo 55, inciso 1 da Lei 8.212. A legislação citada pela instituição não substitui os certificados de entidade beneficente de assistência social fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada 3 anos.
Para gozar da não incidência da CPMF, a entidade deve ser beneficiente de assistência social nos termos do parágrafo 7º do artigo 195 da Constituição Federal, requisito esse também previsto no artigo 3º, 5º da Lei 9.311, sendo o Conselho Nacional de Assistência Social o órgão encarregado da concessão do registro e do certificado de entidade beneficente de assistência social, conforme previsto no artigo 18 da Lei 8742, a LOAS, artigo esse regulamentado pelo Decreto 2536. Os objetivos do SESC voltam-se prioritariamente a beneficiar a categoria dos comerciários e suas famílias, preocupando-se com o seu bem-estar social e a melhoria do padrão de vida, incluindo a defesa do seu salário real, o que não atende às finalidades da assistência social, conforme previsto no artigo 203 da Constituição de 88. De acordo com a lei, com a LOAS, artigos 1º e 2º, a assistência social será prestada a quem dela necessitar, e não a um público específico, para garantir o atendimento às necessidades básicas de sobrevivência. O SESC se destina preferencialmente a atender aos interesses dos comerciários, categoria essa que reúne trabalhadores no comércio, isto é, um público-alvo específico, enquanto as entidades beneficentes de assistência social devem atender a todos que delas necessitarem, indistintamente, desde que os desprovidos das mínimas condições de sobrevivência. Além do mais, os associados do SESC e os comerciários não são propriamente carentes, visto que estão vinculados à empresa da área de comércio, recebendo remuneração pelo seu trabalho. Quanto ao parecer GQ 169, citado pela instituição, ele não se aplica ao caso sob análise, pois foi elaborado com base na situação fática de uma entidade específica, a Associação das Pioneiras Sociais, administradora do Hospital Sara Kubitschek, que desempenha, segundo se depreende da leitura do parecer, atividades eminentemente filantrópicas, tendo sido criada para esse fim. A imunidade tributária ampla, alegada pelo recorrente, baseada no artigo 7, parágrafo 1º do Decreto 61836, se refere a impostos sobre bens e serviços do SESC, e não às contribuições para a Seguridade Social. A imunidade das contribuições encontra-se disciplinada no artigo 195 da Constituição, regulamentado pelo artigo 55 da 8.212, normas essas de hierarquia superior a um decreto. O entendimento dos conceitos de contribuinte trazido pelo recorrente não é pacífico, como se vê em acordos mais recentes em sentido contrário. Existe uma série de exigências a serem cumpridas para receber o certificado, dentre os quais o registro prévio no CNAS, sendo que, em consulta ao sistema Plenos com Filan do INSS, verificou-se que o SESC não é cadastrado no CNAS, não estando, portanto, habilitada a possuir o referido certificado. A entidade, para ser considerada de assistência social, deve desenvolver ações nas áreas descritas na legislação, no sentido de atender sem discriminação aos mais carentes, sem amparo, conforme o parágrafo 1º da Lei 8742, bem como artigo 203 da Constituição Federal e artigo 2º da Lei 8742. Na manifestação de conformidade, o contribuinte requereu o reconhecimento do seu direito creditório, aduzindo o seguinte: ocorrência de contradição do despacho decisório, pois se os serviços prestados aos comerciários, conforme apontado pela autoridade administrativa, se dá de forma preferencial, ele não significa exclusividade, podendo alcançar, por conseguinte, toda a sociedade. Em atendimento aos seus objetivos sociais estatuídos por lei, o SESC proporciona uma gama inominável de serviços de relevância educacional, social e moral, não apenas aos comerciários, mas a toda a sociedade, por meio de cursos, lazer e educação, sem distinção, nos termos do artigo 1º, enfim, do Decreto 9853 de 46. O SESC atua como órgão auxiliar das atividades desempenhadas pelo poder público, sendo que, na maioria dos casos, funciona como prolongamento das atividades estatais na melhoria das condições de vida dos cidadãos, motivo pelo qual toda a sociedade se beneficia do seu serviço, sem qualquer distinção. O SESC é um serviço social autônomo, com finalidade descrita no artigo 1º. Conforme, aí ele fala do parecer, e em texto publicado no periódico Valor Econômico, relatando a decisão do TRF da primeira região, na qual se reconheceu a isenção tributária do sistema chamado S. Entendeu-se que se trata de entidade de assistência social sem fins lucrativos, sendo, portanto, isentas da CPMF. O acordo do TRF que assim deferiu a solicitação restou emendado da seguinte forma: merece registro os seguintes apontamentos do julgador de primeira instância. No que tange, só um minutinho aqui, por favor. Ok. No que tange às atividades desenvolvidas pelo SESC, ainda que ele exista
inexista exclusividade quanto aos seus serviços prestados, não há dúvida de que o objetivo primordial da entidade é planejar e executar, direto ou indiretamente, medidas que contribuam para o bem-estar social e a melhoria do padrão de vida dos comerciários e suas famílias, ainda que, como consequência, implique no aperfeiçoamento moral e cívico da coletividade. Uma vez que inexistem evidências de que o SESC promova gratuitamente e em caráter exclusivo a assistência social beneficente a pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e portadores de deficiência. Quanto ao parecer GQ 169, trata de situação específica, já foi falado. Quanto à ação judicial que teria sido favorável ao SEBRAE no Maranhão, concedendo isenção tributária ao Sistema S, além de não ter sido informado sequer o número do processo, ela produz efeito apenas entre as partes. Cientificado da decisão de primeira instância, ele reiterou seu pedido, reafirmando todos os argumentos de defesa, sendo aduzido adicionalmente a inconstitucionalidade da exigência de certificado ou de registro de entidades filantrópicos, previsto no artigo 55 da Lei 8.212, por tentar limitar, sem se referir à condição de lei complementar, o alcance do parágrafo 7º do artigo 195 da Constituição. Continua? Vou dar uma respirada aqui, porque... Sim. De pronto, esclareça-se que, não obstante não existir nos autos comprovante da data de interposição do recurso voluntário, consta do documento de folha 107 que tal peça foi enviada ao CARF em 1/9/2009, considerando que o recorrente tomou ciência da decisão de primeira instância em 10/8, concluído pela tempestividade. Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório da repartição de origem que se deferiu o pedido de restituição do CPMF, de ter formulado sob o fundamento que a instituição era beneficiária de imunidade tributária, por se tratar de entidade beneficente de assistência social. De início, deve destacar que a Constituição Federal de 88 previu duas espécies de imunidade tributária em razão do tributo. Uma relativa a impostos, no artigo 150, inciso 6º da Constituição Federal, e outra referente a contribuições da Seguridade Social, artigo 195, parágrafo 7º. Feita essa diferenciação, já se pode ressaltar que toda a legislação referenciada pelo recorrente, em todos os momentos que se manifestou nos presentes autos, faz menção à imunidade prevista no artigo 150, inciso 5º da Constituição Federal, tratando-se, portanto, de imunidade restrita a impostos, conforme se pode verificar dos dispositivos a seguir transcritos, extraídos das peças do próprio recorrente. Aí o Decreto-Lei 9653, o Decreto 7690, o Decreto 61836, a Lei 2613. Conforme o Estado dos Excertos supra, todos os dispositivos normativos acima foram editados no âmbito dos sistemas constitucionais anteriores à atual Constituição Federal, ora prevendo de forma expressa a isenção de impostos, ora sendo regidos, expressa ou implicitamente, pelo artigo 20, inciso 3º, a linha C da Constituição de 67, que assim prevê: é vedado aos membros da Federação criar imposto sobre o patrimônio e a assistência social. Pá. Quando o recorrente fez referência em suas peças recursais à imunidade tributária das contribuições sociais, que ele chama de isenção ampla, para além do contido no parágrafo 7º do artigo 195 da Constituição Federal de 88, ele fez valendo-se, primeiro, de uma decisão do STJ, prolatada em 2001, esse RESP, relativa à isenção da contribuição previdenciária patronal instituída pela Lei 2613, do artigo 3º, inciso 1 da Lei 9311, que restringe a não incidência da CPMF nos lançamentos de contas da União, Estados, Federal, municípios e de suas autarquias e fundações, nada dizendo sobre o serviço social autônomo. De jurisprudência dos antigos Conselhos Contribuintes da Justiça Federal, esta última em relação à contribuição previdenciária patronal, ao PIS sobre a folha de salários, a contribuição para o INCRA e a contribuição para o FNDE. Constata-se, portanto, que a imunidade pretendida pelo recorrente, tendo como origem o artigo 7º do 195 da Constituição, funda-se em uma construção interpretativa, o que não significa que isso seja vedado, baseando-se em doutrina e jurisprudência sem efeitos vinculantes e em dispositivos legais que disciplinam matérias diversas, inexistindo um dispositivo com a norma disciplinante de forma inequívoca a imunidade, ou ainda a isenção da CPMF das entidades beneficentes de assistência social. Feita essa contextualização, passa-se a análise da imunidade CPMF em relação ao caso específico. Conforme já dito, a imunidade tributária das contribuições está no parágrafo 7 do artigo 195. São isentas. Essa questão de a Constituição falar de isenta já está
pacífico na jurisprudência do Supremo, do STJ, que como é uma exoneração tributária prevista na Constituição, na verdade se trata de uma imunidade. Aqui foi só uma tecnia do legislador constitucional. São isentas de contribuição para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social que atendem às exigências estabelecidas em lei. Não obstante, o Constituinte ter se valido do termo isenção, e já falei disso. Neste ponto, merece registro o fato de que, na previsão da imunidade dos impostos, a Constituição se reporta especificamente às instituições de assistência social sem fins lucrativos, enquanto que na imunidade das contribuições, às entidades beneficentes de assistência social. A própria Constituição Federal delimita a assistência social nos seguintes termos. Aí o artigo 203. Verifica-se do caput do artigo constitucional supra que a assistência social se volta aos necessitados, abrangendo auxílio a famílias e pessoas carentes, incisos 1 e 2, a desempregados, inciso 3, e a deficientes, 4 e 5, podendo ser definida nos seguintes termos. A assistência social constitui, portanto, uma das vias do sistema de proteção social, destinada a abarcar os sujeitos não acobertados pela Previdência Social, que não estão inseridos no mercado de trabalho, ofertando condições de sobrevivência, enfrentamento à miséria e sobrevivência com dignidade. A Lei Orgânica de Assistência Social, a LOAS, também define a assistência social nos mesmos termos, conforme se vê aqui. A assistência social é política de seguridade social não contributiva que provê os mínimos sociais realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública da sociedade para garantir o atendimento às necessidades básicas. Parágrafo único do artigo 2º. A assistência social realiza de forma integrada as políticas setoriais, visando o enfrentamento da pobreza, a garantia dos mínimos sociais. Nota-se que a assistência social se volta ao enfrentamento da pobreza, ou seja, a proteção das pessoas em condição de exclusão social, que além de não terem meios para contribuir para a Previdência Social, se encontram em condições desfavorecidas a demandar intervenção estatal obrigatória, no sentido de prover os sociais e atender às necessidades básicas que se encontram à margem do sistema previdenciário. Aqui eu vou fazer uma parte de jurisprudência no Supremo, em que eles asseguram que a entidade ela não precisa ser exclusivamente de assistência social, mas ela tem que ter um percentual relevante de assistência social e também atender outras pessoas. Isso aí o fato dela atender outras pessoas não retiraria dela o caráter de imunidade. Mas a parte da assistência social tem que ser relevante. Na hipótese constitucional da imunidade das contribuições, além de haver referência ao beneficiário da exoneração como entidade de assistência social, o dispositivo exige que tal instituição seja também beneficente, cuja conceituação se aproxima da caridade, e no passado era exercida primordialmente pela Igreja Católica, vindo o Estado Democrático de Direito a incorporá-la enquanto agente promotor da construção de uma sociedade livre, justa e solidária, e garantidor da erradicação da pobreza e da marginalização. Artigo 3º, incisos 1 e 3 da Constituição. Existe ainda que, mesmo para o gozo da isenção previsto no artigo 3º, inciso 5º da Lei 9.311, exige que a entidade seja beneficente de assistência social, nos mesmos termos do parágrafo 7º, 195 da Constituição Federal. Considerando tal contexto, não se pode aqui decidir de maneira diversa daquela já adotada pela repartição de origem e pela DRJ, ou seja, pela não subsunção do recorrente à figura da entidade beneficente de assistência social. A uma, por ter sua atividade como principal destinatário comerciário, aquele que trabalha no comércio, ou seja, aquele empregado devidamente inserido no mercado de trabalho e no regime previdenciário. A duas, por ter como objetivo indireto o aperfeiçoamento moral e cívico da coletividade, não tendo como foco, ainda que somente em parte, o social e economicamente excluídos, pois esses, ainda que se encontrem em condições de miséria, ainda se encontram em condições de miséria, cujo estágio é anterior ao daqueles que buscam aprimoramento cultural e integração social. Além disso, não se pode perder de vista que a Constituição Federal condiciona a fruição da imunidade tributária, seja a imunidade de impostos ou das contribuições, à regulamentação por meio de lei. Por se tratar de imunidade de uma limitação constitucional do poder tributar, ela deve ser regulada materialmente por meio de lei complementar, conforme estipula o artigo 146, inciso 2 da Constituição. Considerando que o Código Tributário Nacional foi recepcionado pela atual Constituição Federal com status de lei complementar, as limitações constitucionais do poder tributar encontram-se nele regidas nos seguintes termos. Estão aí. No dispositivo supra, constata-se que o Código estipulou como condicionantes à fruição da imunidade tributária o seguinte: não distribuição de patrimônio ou renda, aplicação dos recursos na manutenção da própria instituição, escrituração regular, alcance restrito aos serviços diretamente ligados ao objeto social.
Quanto a esse disciplinamento do CTN, e não existe controvérsia nesses autos, pois tanto a administração tributária quanto o recorrente com ele se assentam, regulamentando o referido dispositivo todas as limitações condicionais de poder tributar, dentre elas imunidades de impostos e de contribuições. Se limitasse tal matéria a essa peculiaridade, a solução se tornaria menos dificultosa. Mas a Constituição, além de prever no artigo 146, inciso 2, a regulamentação genérica das limitações por lei complementar, ela remete às duas hipóteses de imunidade sob comento ao disciplinamento de lei. Lei essa que se refere à ordinária, pois quando a Constituição delimita que determinada matéria deve ser regulada por lei complementar, ela o faz de maneira expressa, conforme o entendimento assentado pelo STF. Logo, além de subordinar as condições do artigo 14 do CTN, as entidades beneficentes de assistência social têm de observar também as delimitações definidas em lei ordinária, que não colidam com os referidos condicionantes da Constituição e da lei complementar. De acordo com o entendimento do STF, firmado no julgamento do RE 428.815 e da ADI 2028, enquanto as condições materiais para o gozo da imunidade são matéria reservada à lei complementar, os requisitos formais para a constituição e funcionamento das entidades, como necessidade de obtenção e renovação do certificado de entidade de fins filantrópicos, são matéria que pode ser tratada por lei ordinária. Os requisitos formais de constituição e funcionamento das entidades beneficentes de assistência social, destinatárias da imunidade e das contribuições, veio a se realizar por meio da Lei 8.202 de 91, vigente ainda à época dos fatos sob fomento, vindo a ser revogada pela medida provisória 466 de 2008, cujo artigo 55 assim dispunha, da lei lá, da medida provisória. Aqui a lei estipula, né, o que precisa, exige aqui o registro, certificado de entidade e tal. Ressalte-se, como fizeram o julgador ACOR, que somente as alterações introduzidas pela Lei 9732, nesse artigo aqui da Lei 8.212, encontravam-se, então, com a eficácia suspensa por força da liminar concedida em cautelar da ação direta de inconstitucionalidade 2028, remanescendo constitucionais os demais dispositivos supra, em conformidade com a decisão do STF no julgamento 566-622. A LOAS também prevê a exigência de certificado para a entidade de assistência social, nos seguintes termos, está aí. Logo, para se beneficiar da imunidade tributária relativa às contribuições de seguridade social, a entidade deve ser reconhecida como de utilidade pública federal e estadual, ou do Distrito Federal ou municipal, e ser portadora do registro e do certificado de entidade beneficente de assistência social, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada 3 anos. O respondente faz referência ao parecer GQ 169 da Advocacia Geral da União para defender a ideia de que os serviços sociais autônomos não necessitam do certificado de entidade beneficente social, tendo em vista que a própria lei que o instituiu já lhe conferira tal natureza jurídica. Contudo, o referido parecer é destinado exclusivamente à entidade denominada Associação das Pioneiras Sociais, cuja finalidade restou demonstrada no referido parecer como centro de assistência social, da entidade filantrópica, nos mesmos termos da lei que autorizou a sua instituição. Então, a lei que instituiu a tal associação. Verifica-se o dispositivo supra que a própria lei de instituição da entidade a definiu como de utilidade pública, o que não ocorreu em relação ao recorrente, requisito esse necessário à aplicação da imunidade sob comento, artigo 55, inciso 1 da 8.212. Merecendo destaque ainda o objeto da Associação Pioneiros Sociais, ou seja, a assistência médica gratuita a todos os estratos da população. Por fim, registre que as decisões obtidas pelo SESC junto ao STF, decisões essas identificadas em consulta realizada em 6 de 1 de 2021 ao sítio da internet do tribunal, se restringe à imunidade de impostos, uma delas sendo o SESC identificado como entidade beneficente de educação, em cujo auto de infração, então analisado, não se demonstrou o desvio de finalidade na aplicação de um determinado bem. Aí foi uma importação lá. A outra sob o julgo da emenda constitucional de 69, de 90, né, a decisão. Portanto, conforme demonstrado nos autos, o SESC não cumpre as exigências previstas em lei nos termos determinados pela Constituição Federal, tratando-se, portanto, de mais um indicador de não aplicação da imunidade sob comento. Diante do exposto, vota-se por negar provimento ao recurso. Desculpa aí a extensão do voto, mas é porque essa matéria é minha cara, que ela já foi objeto da minha dissertação do mestrado e também foi objeto do trabalho final de curso de uma pós-graduação que eu fiz no FGV. Então, como eu tenho todo esse material, eu quis fazer uso. Então, desculpe aí pela atenção. Tá certo. Bom, antes de iniciar a votação, eu já
Eu comunico o conselheiro Leonardo antecipou a intenção de estar pedindo vista. Pedro, pode votar já? Sim, presidente. A gente votou esse caso parecido com o caso da instituição adventista, né? Segunda-feira. Nossa, essa semana foi longa, hein? Segunda-feira. E não tinha... Ele não tinha comprovado atendimento ao SUS, no caso da instituição adventista. Aqui, não precisa ser atendimento ao SUS, porque não é entidade médica, mas tem requisitos específicos, né, para a fruição do benefício. E aí eu vi a DRJ falou, você comprovou, né? Aí vem, o SESC tem que fazer serviços como esse do SUS, né, realmente beneficentes. A DRJ falou, aí vem o recurso voluntário, e eles não falam nada, não comprovam nada e nem falam sobre isso. Eles falam só que tem direito e que mas não demonstra, não comprova, né? Cadê? Quantos atendimentos? Então, por mais que eu ache que o Sistema S é muito bom para o Brasil, aqui no CARF a gente tem que respeitar a legislação, né? A legislação é clara em exigir os requisitos. Então, acompanho o relator. Ok. Mara? Depois desse brilhante voto, parabéns, Elcio. Eu tenho que te acompanhar sem ressalvas. Obrigado. Leonardo, com a palavra. Como adiantado, presidente, com o devido respeito ao conselheiro relator, eu vou pedir vistas. O SESC ele possui algumas diferenciações como serviço social autônomo que merecem ser observadas. E eu quero conferir esse processo com maior detalhe. Ok. Então ele sai em vista para o conselheiro Leonardo. O relator votou para negar provimento ao recurso. Ele foi acompanhado pelos conselheiros Pedro e Mara. Não votaram os demais conselheiros. Então esse foi o 155. Vamos para o último pautado, que é meu, Unafisco Sindical, processo final 2008-10. Estou impedida. Não está, não. Nem você, nem Elcio, nem Arnaldo. Para sindicalizado, está impedido. Vocês não são da DRE, da DS Recife, e vocês vão ficar ainda mais abismados por aquilo que eu vou relatar. Vai ser de cabo a rabo já, hein? Trata-se de recurso voluntário interposto em contraposição à decisão da DRJ, que julgou improcedente a manifestação de conformidade apresentada pelo contribuinte, assim identificado, em face do despacho decisório da repartição de origem, que se indeferiu o pedido de restituição da CPMF. Pedido esse formulado sob os fundamentos de que a instituição era beneficiária da imunidade tributária, exagerando nas palavras. Porque eu acredito até outro assunto. Tá de... Eu estou lendo o seu. É que estava aberto ainda, eu não... Tá. Vamos lá. Trata o presente processo pedido de restituição IOF no período tal, sob o fundamento contido no 154, a linha C da Constituição, alegando que a imunidade alcança os impostos incidentes sobre o patrimônio, renda, serviço das entidades relacionadas, entre eles IOF. O pedido foi indeferido em razão de estar fora do alcance da tributação somente o resultado relacionado com as finalidades essenciais da entidade, não estando abrangido pela imunidade os rendimentos e ganhos de capital oferido. 3. Cientificado
sindicato contribuinte, representado pelo secretário de Finanças, Carlos Antônio Lucena, apresentou petição. Tá? 4. Na análise procedida pela DRJ, constatou-se a necessidade de retorno do presente processo à DRF Recife, conforme despacho, a fim de que fosse solicitado procuração em nome da pessoa que assinou a petição, anteriormente citada, em vista do que dispõe o regimento interno da Unafisco Sindical Recife. Ela é restrita a uma delegacia sindical regional. Que dizia lá no seu artigo 16, são atributos do presidente do DS Recife, representar judicial e extrajudicial, ativo e passivo, Unafisco. Tá. No processo não existe, em nome do senhor Carlos Lucena, procuração com poderes para representar. Na folha 108 foi juntado o documento subscrito pelo presidente da Unafisco Sindical Recife. Nos seguintes termos, ao assinar a petição, o citado processo, o senhor Carlos Lucena, então primeiro secretário de Finanças, estava plenamente autorizado por este presidente e pela diretoria executiva, portanto, apto para praticar tal ato. 2. Tendo em vista que o citado senhor já não exerce o cargo de diretor da SDS, a representação do requerente passará a ser exercida por este presidente, ou na delegação de competência pela atual primeira secretária de Finanças. Se vocês conheceram as pessoas aí, vão lembrando quem são. A segunda turma da DRJ Recife, por meio do acórdão tal, não conheceu da petição interposta por entender que seu signatário carecia de legitimidade para o ato. Daí a decisão. Ciente da decisão, o contribuinte interpôs seu recurso voluntário, suscitando a legítima ficou o português aqui. Bom, mas suscitou a legítima representatividade. Depois eu corrijo isso aqui. Do signatário. Da manifestação de conformidade, por se tratar de diretor designado em ata para a prática de atos necessários à obtenção da restituição. Menciona os artigos de lei do novo Código Civil que prevê um mandato tácito, o qual foi definido na ata de reunião da diretoria, que estabeleceu ao diretor Carlos Lucena a incumbência do pedido de restituição junto à Receita. Aduz que a formalização do pedido foi assinado pelo mesmo diretor, sem que a unidade da Receita Federal opusesse quaisquer questionamentos. Por fim, em cumprimento à intimação para saneamento da representação, apresentou uma carta, número 143, da Delegacia Sindical da Recife, no qual o presidente expressamente confirma que o signatário da manifestação de conformidade estava plenamente autorizado pelo presidente. Bom, a novela continua já no voto. Cumpre ressaltar de início que o pedido de restituição versou sobre o pretenso pagamento, retenção por instituições financeiras indevidas de IRRF e IOF do contribuinte, no sindicato de categoria de trabalhadores, que entende estar amparado pelo disposto no 156, a linha C da Constituição e também na DINS 1802/3, e por instruções normativas da Receita. Por se tratar de tributos distintos, a quinta turma da DRJ Recife determinou o desmembramento em 2 processos. Assim, o imposto de renda retido teve seguimento no processo final 2005-71 e o IOF do presente processo no 2008-10. Ambos os processos tiveram suas petições de irresignação em face do despacho decisório denegatório assinados pelo mesmo diretor sindical, que a decisão reputou por ilegítima a representação. O processo do imposto retido, final 2005-71, foi julgado e teve decisão unânime favorável à pretensão do contribuinte e que considerou regular a petição assinada pelo diretor Carlos Lucena, pois que confirmada por ata da reunião da diretoria e estatuto e manifestação do presidente da entidade. A matéria foi assim enfrentada no voto condutor do acordo 11 do 29.601 da quinta turma da DRJ
Recife. A diligência solicitada foi cumprida, restou afastada qualquer dúvida acerca da representação processual. Há recurso ao menor juízo, entendo que a providência solicitada pelo ilustre presidente desta turma constituiu-se apenas por amor à prudência. De qualquer forma, ainda é melhor haver cuidados abundantes do que nenhum cuidado. Então, tome-se o fato como mais uma homenagem à precaução. Corroborado o entendimento exarado no acordo acima transcrito, pois esta comprovada a legitimidade da representação processual do Unafisco Saúde, pelo senhor Carlos Lucena. Situação esta que implica superado o fundamento para o não conhecimento da manifestação de inconformidade. Desta forma, o processo deverá retornar à instância ACOM para aprovação de nova decisão, enfrentando as razões de mérito suscitadas pelo contribuinte. Diante do exposto, voto para dar provimento parcial ao recurso voluntário interposto, de modo a anular a decisão recorrida com retorno dos autos à DRJ, para que analise as matérias de mérito suscitadas em manifestação de conformidade, com a aprovação de novo decisão. Então, vocês viram, dentro de uma mesma DRJ, turmas diferentes apreciaram de formas diferentes a questão da representação processual. A do imposto de renda considerou apto e a representação e ainda acolheu o pedido dando provimento. No caso aqui, que foi julgado pela terceira turma, então esbarrou nessa questão da representatividade e não foi conhecido a manifestação de inconformidade. Então, eu estou superando esse fato e deve ser prolatado uma nova decisão, para que seja uma nova decisão para a DRJ. Para isso, o procedimento é anular aquela decisão por um ato nosso. Então, é como eu voto. Elcio. Engraçado que a decisão da DRJ foi por unanimidade. Pois é. E, provavelmente isso é rixa de grupos que são contrários da Unafisco. Provavelmente. Absurdo isso aí. Um absurdo que eu já vi na vida foi isso aí. Foi interessante que eu trouxe um excerto aqui, né, em relação à diligência. Pedro. Excelente voto, presidente. Parabéns por encontrar a solução. A solução já estava dada na outra DRJ, né, Pedro? Mara? O relator. Leonardo? Com o relator. Arnaldo? Agora a gente vai ver a posição sindical do Arnaldo. Pois é. Esse não tem como manifestar a posição sindical. Pelo voto é capaz, viu? Eles lá se conhecem, eles devem saber. Ok. Laércio? Márcio? Claro, presidente, com o relator. Então, aí, por unanimidade de votos, está se dando provimento parcial para anular a decisão, para que hoje outra seja prolatada, enfrentando-se as questões de mérito. Pessoal, vamos fazer um intervalo? Bom, finalizamos os processos do período das 14 horas do dia 28. A gente retoma agora